paz do Senhor Jesus a todos aí que vão estar ouvindo esse vídeo. Estamos aqui para gravar mais esse vídeo, então. Vídeo de número 49, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos. Nós estamos com este propósito diante de Deus, de gravar esses vídeos, né? Aqui no caso, no Evangelho de Marcos, é o vídeo de número 49, já foram gravados 48, estão todos postados aí no Facebook, no YouTube. E esse então será o de número 49, nós estamos no capítulo 14, que escreveu Marcos. Vou tentar terminar esse capítulo neste vídeo, amém? Antes, porém, né, de colocar aqui esse vídeo, queria dar uma explicação aqui. Eu tenho dois canais, um canal no YouTube e um canal no Facebook. E eu tenho gravado esses vídeos, né, desde 2015. Eu comecei a gravar esses vídeos em 2015, comecei falando do Evangelho, né? O primeiro vídeo foi somente sobre o Evangelho de Jesus, depois fui colocando temas diversos, doutrinas, tudo dentro das Escrituras, e fui gravando os vídeos e fui colocando. Depois gravei Atos dos Apóstolos, 15 vídeos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, falando das pregações, né, focado mais nas pregações, não tanto na história, mas nas pregações dos apóstolos, dos diáconos, enfim, dos discípulos de Jesus naquele tempo, depois que Jesus foi assunto ao céu. Eu gravei 15 vídeos, postei todos aí, estão todos postados. Lá em 2015, 2016, 2017, 2018, que eu venho gravando esses vídeos, eu tenho postado no YouTube. E aí eu pegava o link do YouTube e compartilhava aí no Facebook. É assim que eu fazia. Mas agora eu resolvi, uns dias para cá, repostar esses vídeos que eu comecei a gravar desde 2015, diretamente no Facebook. Por isso, nesse canal que nós estamos aí, né, que tem postado esses vídeos, você vai ver vídeos que eu gravei em 2015, vídeos que eu gravei em 2016, vídeos que eu gravei em 2017, 2018, eu vou postando aí, né? Estou repostando diretamente no Facebook, porque antes eu só postava o link do YouTube no Facebook, mas resolvi agora postar então diretamente no Facebook. Então estou repostando todos os vídeos que estão lá no YouTube, que eu tinha compartilhado somente o link do YouTube aí no Face. Agora estou compartilhando direto, estou postando diretamente no Facebook, né? Por isso que você vê aí vídeos gravados em 2015, 2017, tá meio misturado aí. E tem esses vídeos agora dentro do Evangelho de Marcos que eu estou gravando este ano, 2019. Nós estamos aqui dia 12, uma quinta-feira, dia 12 de setembro, hoje, não é? E eu estou gravando aqui e vou, pela graça de Deus, falar sobre o capítulo 14 que escreveu, do Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, a partir do verso de número 53. No último vídeo, 48, nós paramos no 52. Estamos chegando aí, né? Capítulo 14, depois do capítulo 15, capítulo 16, terminamos aí os escritos de Marcos, pela graça e misericórdia do Senhor. E tenho postado aí, né? E a minha preocupação é só fazer isso mesmo, porque a ordem de Jesus é isso, ir de pregar. Jesus falou, me dá todo poder nos céus e na terra. Então todo poder está em Cristo Jesus, né? Nos céus e na terra, né? De fazer todas as coisas. E ele deixou uma ordem a todo aquele que nele crê, que aprendeu dele, que é discípulo dele, em todos os tempos, né? Naquele tempo que ele esteve aqui, para aqueles que estavam lá. E hoje nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus fazendo a mesma coisa. Então a minha função aqui é somente pregar o Evangelho, né? Cumprindo assim a determinação de Jesus. Eu estou usando esse meio de comunicação, né? Existem várias pessoas que estão fazendo da mesma forma, da mesma maneira. Estão gravando vídeos, estudos, temos muitos aí, né, na internet. Então eu sou só mais uma voz, né, que estou aí colocando aí.
esses vídeos. A intenção, o que é? Eu entendo, eu sei muito bem que eu não tenho poder de mudar ninguém. Eu não mudo ninguém. Eu não converto ninguém a Jesus, eu não converto. Eu tenho plena convicção disso. Em mim mesmo, na pessoa de João José, não existe poder nenhum. Mas Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o poder está em Cristo Jesus. E de pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinando a guardar todas essas coisas. Está lá em Mateus 28. Então a minha função o que é? Pregar o evangelho. E eu estou usando esse meio de comunicação. Tem as igrejas, os templos, tem os salões diversos, diversas religiões, em vários bairros das cidades, em todos os lugares. Tem também os missionários que vão pelos campos, viajando, tem as cruzadas, tem os evangelismos, enfim, tem vários meios de se pregar o evangelho. Eu orei a Deus e estou fazendo dessa forma, dessa maneira. Mas a minha preocupação aqui não é mudar você, não é converter você, já que eu não tenho esse poder, de forma nenhuma. O poder está em Cristo Jesus, eu apenas prego. Se o Espírito Santo de Deus, que é Cristo em nós, atuar em você, em seu coração, e você crer, glória a Deus por isso, tá certo? Porque o agir, o atuar foi dele. É ele que converte, é ele que convence o pecador do seu pecado, da justiça, do juízo. E toda honra, toda glória, todo louvor deve ser dado somente a ele, ao Senhor Jesus, que fez todas essas coisas. Por isso que eu estou aqui pregando o evangelho, não peço dinheiro para ninguém, não ponho, graças a Deus, o Senhor abriu uma porta de emprego, eu tenho trabalhado, sustentado a minha casa com o meu emprego que o Senhor abriu, que o Senhor deu. Então não peço dinheiro por isso, também não condeno quem pede, cada um, tá certo? E se você sentir no coração aí de ajudar algum missionário, alguma coisa, faça, porque tudo é Deus que opera. Então não condeno ninguém que peça, isso é eu que não peço, amém? Isso é um particular meu, Então se alguém pedir dinheiro no meu nome aí, não dê, porque eu não peço, tá certo? Agora, se alguém pede e você quiser dar, dê, ajude, contribua, faça a sua parte aí. Às vezes você não pode ir, não pode pregar, mas você pode contribuir, orar, enfim. O que eu peço aqui é oração. É oração pela minha vida, pela minha família, Ainda tem muitas coisas que o Senhor vai fazer na minha vida, na minha família, eu creio sim, Então o inimigo também se levanta muitas vezes contra a gente, inveja, até mesmo dentro da igreja, Mas isso tudo é cumprimento da palavra, vai acontecer mesmo. Então eu preciso de orações, somente isso, para poder continuar fazendo essa obra que o Senhor colocou em minha mão, que é pregar o evangelho, Às vezes fecha aqui, mas abre ali, e assim nós vamos tocando. Assim era com Paulo, Paulo ia para as cidades pregando o evangelho, era preso, era apedrejado, era juriado, davam falso testemunho contra ele. Assim foi com o Senhor Jesus, assim foi com todos os apóstolos, e não é diferente com todo aquele que quer seguir Jesus piamente, sofrerá perseguições. Isso dentro da igreja, fora da igreja, eu sei muito bem disso. Mas Paulo ia pregando o evangelho, fechava aqui, as pessoas expulsavam ele daqui, ele ia para outra cidade, pregava lá, fechava lá, ele ia para outra cidade, pregava lá, e é isso que a gente deve fazer, Então, fechou aqui, Deus abre ali, e você vai continuando aí, fazendo a obra, E nós precisamos de oração, Que a igreja, os irmãos sinceros aí, em Cristo Jesus, possam orar por nós, tá bom? Então, a minha intenção aqui não é mudar você, mesmo porque eu não consigo fazer, É o Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo que faz aí na sua vida. Então, estou gravando esses vídeos aqui com essa intenção, que a palavra, direcionada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, entre no seu coração, na sua mente, e você venha crer no Senhor Jesus, você seja salvo. Essa é a minha intenção aqui, de estar colocando esses vídeos aí.
Então deixa essas duas explicações aí com relação aos vídeos que têm sido postados aí, 2015, 2016, e os de agora, como este, e também essa colocação aí, que eu estou aqui e tenho essa consciência que eu não mudo ninguém. Eu nunca converti ninguém a Cristo Jesus, viu? A Deus, nunca, nenhuma alma. Todas as almas que porventura ouviram de mim, aprenderam através de mim, né? Nas pregações, que eu não sei, também não quero saber, porque é a glória de Deus, vieram pelo poder do Espírito Santo que está atuando aí, tá certo? Então, deixo bem claro isso aqui, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente está querendo aparecer, querendo fazer alguma coisa. Não, estou cumprindo uma ordem que Jesus deu, e eu estou usando esse instrumento que é a internet. Outros vão pelos caminhos, outros fazem cruzadas, outros fazem shows, outros pregam nas igrejas. Eu também prego em igreja, né? Embora às vezes fecha aqui, fecha ali, mas aqui é na minha casa, né? É da minha casa, não tem nada profissional também, já falei isso, né? Do jeito, é natural mesmo. Aqui é um lugarzinho que eu tenho aqui, um cantinho meu aqui, e coloquei essa mesinha, coloquei essa câmera aqui do meu celular, e estou pregando, e está aqui a Bíblia, e somente a Bíblia, e estou pregando o Evangelho aí. E a minha oração por você sempre vai ser essa, que você possa dar crédito a essa palavra, a palavra que está sendo anunciada, que está sendo pregada. Venha crer no Senhor Jesus, e o Espírito Santo venha agir no seu coração, na sua mente aí, e você se converta de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças ao Senhor, nosso Deus. E um dia, pela graça e misericórdia de Deus, estaremos juntamente com todos os salvos lá na glória, lá na eternidade, com Deus. Amém? Vamos lá, senão o tempo já passou, né? Vamos tentar acabar aí o capítulo 14 do Evangelho que escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus. Muito bem, só fazendo aqui do último vídeo, né? Então Jesus é preso. Jesus estava no Getsemane, num horto, né, chamado Getsemane, que significa uma prensa de extrair azeite, né? O fruto da oliveira, que são as azeitonas, elas eram prensadas, né, nessa pedra, nessa prensa, e era extraído dessa prensa o azeite, o óleo, né? E Jesus estava nesse lugar e vai ser preso, né? Foi preso. No último vídeo nós colocamos aqui, os discípulos todos abandonaram Jesus, não é? E agora Jesus vai ser levado ao Sinédrio. É o que nós vamos ver aqui a partir do verso 53, que é esse vídeo, né? Preso, manietado, né? Judas entregou com Jesus com um beijo, né? Beijou Jesus, recebeu 30 moedas de prata para isso, e agora Jesus está sendo levado pelos religiosos, pelas autoridades religiosas. Aonde que ele está sendo levado? Aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, ao Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de um tribunal, de uma câmara, né? Onde as pessoas se reuniam para resolver questões, né? Religiosas, políticas, enfim, questões que eram concílios, né? Chamado aqui de Sinédrio eram os membros, né? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, as autoridades religiosas que faziam parte desse Sinédrio, né? Dos fariseus, saduceus, enfim, do judaísmo. E Jesus foi levado diante deles, naturalmente para ser interrogado, para ser condenado, acusado, condenado, preso, morto, né? Enfim, vai seguindo aí, a gente vai falando isso aí. Nós estamos chegando aí próximo à morte de Jesus. Mas nós vamos ler o texto, que está a partir do verso 53, e vamos lendo e vamos fazer algumas considerações a respeito desse texto. Amém? Então, verso 53, Marcos 14, verso 53, diz assim: E levaram Jesus, preso, manietado, ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes. Veja quem estava lá, né? O sumo sacerdote do judaísmo
todos os demais sacerdotes principais e os anciãos ali que faziam parte, e os escribas. Todos esses faziam parte do Sinédrio, né? E Jesus foi levado ali. E diz o 54, e Pedro seguiu de longe, né? Pedro parece aqui, né? Seguindo Jesus, mas de longe, né? Jesus estava sendo preso, Pedro estava com medo, os outros apóstolos já tinham sumido, né? Como diz, já tinha tirado, foi ido embora, né? Deixou Jesus sozinho. E Pedro ia, mas ia de longe, observe bem, até dentro do pátio. Eu não estou condenando Pedro não, viu? É uma situação terrível, né? Jesus, aquele que eles esperavam que ia ser o libertador de Israel, e foi, e é mesmo, só não é da maneira que eles pensavam que fosse, né? Com guerra, com lança, com guerras, com ferramentas ou com armas carnais. São armas espirituais, né? Jesus liberta-nos espiritualmente, não carnalmente. Ainda que carnalmente também, tudo, nós somos completamente libertos por Cristo Jesus. Mas a libertação que Jesus nos dá é muito mais do que somente a carnal, né? Também a espiritual, para um dia nós estarmos com Ele na glória. Mas veja bem, então eu não condeno Pedro não. Pedro estava com medo, era homem como eu, como você, né? O ser humano, e estava seguindo Jesus de longe. E diz aí, até onde? Até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Então, veja bem, ele estava no pátio do sumo sacerdote. O templo de Jerusalém, naquela época, ele existia em torno do templo, dentro das muralhas, em torno do templo, vários pátios. Era o pátio das mulheres, pátio dos gentios, pátio, enfim, vários pátios. E tinha o pátio dos sacerdotes. Naturalmente, nesse pátio só ficava lá o sumo sacerdote, os sacerdotes, as autoridades religiosas. E é ali que ele estava, né? Sentado com os servidores, Pedro, aquentando-se ao lume, naturalmente uma fogueira ali, né? Para se aquentar ali ao lume, ou seja, no tempo, né? Era noite, observem. Né? Era noite, do 14º dia do mês, que é a Páscoa, que é o primeiro dia dos pães asmos. E eu queria falar rapidamente sobre essa questão de dias. Eu não me importo muito com dia, eu me importo mais com o sentido. Hoje tem umas religiões que guardam sábado, mas observe bem, a Páscoa dos judeus era comemorada no 14º dia do primeiro mês dos judeus, que para nós aqui equivale ao mês de abril, mais ou menos, né? E era no 14º dia, e no 15º era o sábado, tá certo? Era chamado de sábado, dia do Senhor, de descanso, né? Sábado significa isso. E nós trazemos para nossos dias, então temos a sexta-feira, temos o sábado, temos o domingo, que é o primeiro dia da semana, que é a primeira-feira, né? Vamos dizer assim. Temos a segunda-feira, a terça-feira, e assim vai, né? Os tempos semanais assim. Mas observe, irmãos, que se nós trouxermos essa questão porque nos judeus assim, é o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia era o sábado, oitavo dia, nono dia, 10º dia, depois vinha o sábado, sétimo dia, era uma sequência, 14º dia era o sábado, certo? Agora, o mês que começava no primeiro dia, né? Por exemplo, em agosto, né, deste ano, que nós estamos em 2019, o primeiro dia do mês de agosto foi numa quinta-feira. Então o primeiro dia foi numa quinta, o segundo dia foi numa sexta, e o terceiro dia foi num sábado. Ué, mas o sábado não é o sétimo dia? Como é que ele é o terceiro dia? Não é o terceiro, é o sétimo. Então o sábado, na verdade, teria que ser no sétimo dia. Qual que é o sétimo dia? Quarta-feira. Quarta-feira, é sábado. Não é? Em setembro já começou o primeiro dia, o dia 1º de setembro, foi no domingo. Aí deu certo, né? Então temos lá o primeiro dia, que foi domingo, o segundo dia, que é segunda-feira, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e dia 7, que é o sétimo dia, caiu no sábado. Certo? Então é o sábado. O sábado é o sétimo dia. Sétimo dia.
Então essa questão de dias, as pessoas fazem questões, né? Não, o sábado tem que guardar o sábado. Irmãos, temos que entender, né, que os calendários são diferentes, houve muita mudança. Então, a questão não é dia de folhinha, dia de... Ainda que não tem nada contra, viu? Se você quiser guardar, amém, glória a Deus por isso, mas entendamos isso, o que significa o sábado. O sábado é descansar em Cristo Jesus. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós entramos no sábado. Jesus disse lá em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Né? Então, nas tribulações dessa vida, né, no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana, e no sétimo dia é o sábado. Né? Então, quando nós entramos no descanso do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, no descanso de Deus, nós entramos no sábado. Hoje nós estamos descansados em Cristo Jesus. E não importa se hoje o sábado cai no sábado ou o sábado cai no domingo. Tem gente que guarda o domingo, tem gente que guarda o sábado, né? E fica aquela questão, aquela briga. Não, é sábado, não, é o domingo, tem que guardar. Irmãos, entre com Jesus, né? Descanse em Jesus, tá certo? Seja na segunda, no primeiro dia de semana, no sétimo, entra no descanso do Senhor, que é a fé em Cristo Jesus, e você está no sábado, tá certo? Mas eu tenho que trabalhar, mas o descanso é espiritual, o sábado ele é espiritual. Né? Nós temos que entender que as palavras de Jesus são espírito e vida. Então não podemos ficar presos, né, na questão do sábado, da folhinha. Ainda que eu não tenho nada, se você guarda o sábado, amém. Guarda o sábado e o domingo, beleza. Não trabalho nem no sábado nem no domingo, ótimo, excelente. Faça isso mesmo, continua fazendo. Mas entenda, o sábado ele é eterno. O sábado ele vai além da folhinha, né, da questão de uma folhinha, de um dia da semana, hoje. O sábado é o Senhor Jesus. Quem está em Jesus está descansado em todo tempo. Entrou no sábado do Senhor. Amém? Fica aqui então essa colocação. Aqui, no caso, era realmente, né? Então nós estamos aqui, veja bem, o dia do judeu também começava, não é igual ao nosso, começava meia-noite, terminava meia-noite. Não, começava às 18 horas mais ou menos, que é o entardecer do dia, e vai ir até o entardecer do outro dia. Vamos colocar hoje, né, 18 horas. Então seria 18 horas de hoje até 18 horas de amanhã. Né? Então veja bem, aqui nós estamos de uma quinta-feira, nos dias de hoje, colocando o dia de hoje, para sexta-feira, do 13º dia para o 10º, ou melhor, do 14º dia, não, perdão, do 13º dia para o 14º. Na verdade já é o 14º, porque os dias do judeu começavam às 18, então começou às 18 horas do 13º dia, era noite, madrugada. Então nós estamos no 14º dia, tá vendo como é que... Às vezes dá até uma confusão na gente aí, mas é o 14º dia, é a Páscoa do primeiro mês, é a Páscoa do Senhor. E muitas vezes nós ficamos nessa questão, né? Domingo, é sábado, é sexta, né? Irmãos, a Páscoa, né, que significa passagem, passou da morte para a vida, é Cristo Jesus, Cordeiro de Deus crucificado em nosso favor. E pela fé nele nós passamos, veja bem, nos libertamos da morte e do pecado e passamos para a vida eterna. Isso é o sentido da Páscoa, e as pessoas ficam muitas vezes presas, né? A Páscoa é o Senhor Jesus, é o Cordeiro de Deus crucificado, é ervas amargas, que é o sofrimento muitas vezes que nós passamos por seguir a Cristo e o próprio Cristo, né? E o pão sem fermento, que é a palavra que nós devemos conhecer, seguir, né? Então tem todo o sentido espiritual. Às vezes as pessoas ficam presas só nas coisas, né? E até mudam as coisas, né? Mudam para chocolate, para
coelho, para o sábado para domingo, enfim, fazem uma confusão de dias e coisas e esquecem do principal, que é o espiritual. Vem? Aí vamos lá. Vamos voltar aqui, senão nós não terminamos o vídeo. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não achavam. Veja bem, os principais dos sacerdotes. O concílio, todos que faziam parte desse concílio, né, uma reunião de homens que estavam ali, todos, sacerdotes, escribas, anciãos, eles estavam procurando alguma coisa, né, um testemunho, alguma coisa que Jesus tenha feito para poder acusar Jesus. E não só para acusar, para condenar e matar Jesus. Né? Olha a maldade, né? E eram religiosos, irmão. Misericórdia. Perdoe, né? Eram religiosos. Por isso que eu não prego religião, viu? Eu prego a fé em Cristo Jesus. Né? Mas amém. Eu não sou contra quem segue religião. Vai fazendo aí que Deus vai trabalhar na sua vida. Mas eu sigo Jesus. Eu prego Jesus. Amém? Frequento, né? Tenho uma entidade religiosa que frequento, mas eu prego Jesus Cristo. Amém? Creio em Jesus. Mas eles estavam procurando alguma coisa, não achavam. Vai achar o quê? Jesus não tinha pecado, Jesus viveu uma vida reta, era filho de Deus. Mas eles queriam matar. Não é que eles queriam matar, já estava determinado, né? O dia da morte de Jesus. Observe que eles não queriam fazer na Páscoa, mas foi justamente na Páscoa. Porque já estava tudo determinado por Deus. E Deus está no controle de todas essas coisas aqui. Embora essas pessoas estavam sendo usadas para essa... E mostra para nós, revela para nós aqui a maldade do ser humano. Né? Maldade. E queriam buscar alguma coisa, até hoje na igreja assim, né? Às vezes nós não fazemos nada, mas nós somos acusados. Por inveja, né? O pessoal tinha inveja de Jesus, que Jesus começou a pregar, começou a falar, começou a ensinar, a fazer milagres, maravilha. A pessoa começou a acusar, né? Querer acusar Jesus de alguma coisa, mas não achava, porque Jesus era o Filho de Deus, ele fazia as coisas tudo debaixo da ordem de Deus. Mas é assim mesmo, né? Você quando começa a querer fazer as coisas certas na igreja, pode esperar, irmão. Vai vir, levante isso aí, né? Os falsos aí, levanta muitas vezes testemunho falso, mentira, calúnia, infama você, joga seu nome aí na... Ai, Jesus, só graça. Amém? Mas vamos continuar. E eles estavam tentando, né, alguma coisa e não achavam, né? E testificavam falsamente com eles. O verso 56, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. Não tinham uma coerência, não eram coerentes com as coisas que eles diziam a respeito de Jesus, né? Não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, o que diziam? Alguma coisa, né? Testificava assim, verso 58. Nós ouvimos dizer, eu derribei este templo, construído por mãos, eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Jesus está falando dele. Ninguém matou Jesus. Jesus, né, ia se dar em morte, mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar, reconstruir. Ele está falando do seu corpo, né, porque o templo de Deus, na verdade, somos nós, não é pedra. Né? Mas eles estavam olhando para aquele templo lá, de pedra. Mas peraí, levou 40 anos para construir, 40 e tantos anos para construir esse templo. Que agora você vai falar que destrói e levanta em 3 dias? Né? Eles estavam sem entender o que Jesus estava falando. Jesus estava falando do seu corpo, que ele iria morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Não feito por mãos de homens, né? Porque Jesus não foi feito por mão de homens. Nem a igreja do Senhor, viu? A igreja do Senhor Jesus não é templo, né? Não é pedra. Somos nós que cremos em Jesus. Fica essa briga aí, né? De entidade religiosa. Não, a minha religião é verdadeira. Não, é minha. Não é minha. Não, se você estiver na minha igreja, você vai para o céu. Se você estiver na minha, você vai para o céu. E fica aquela briga. Você tem que estar em Cristo, irmão. Esteja em Cristo Jesus. Creia em Cristo. Siga os mandamentos de Jesus. Procure entender as coisas de Deus.
que Jesus ensinou. E aí você vai ser salvo. Amém? Muita gente acha que vai ser salvo porque é dessa religião, daquela religião, frequenta essa igreja ou aquela. Não, irmão. Você vai ser salvo se tiver fé em Cristo Jesus. Tá certo? Agora, você precisa ter o discernimento e pedir a graça de Deus para congregar num lugar, se é que você queira congregar, e deve, viu? Eu não sou contra quem congrega, eu também congrego, é isso que eu quero que entenda, eu não estou aqui discriminando ninguém. Mas tem o discernimento, irmão, pela palavra de Deus, se aonde você está congregando está falando a verdade. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Não é para dizer que nós somos melhor que o outro, mais espiritual que o outro, não, é para não ser enganado. Tanta gente em tantas religiões enganadas, perdidas nas igrejas, nas religiões, porque não conhecem Jesus pela palavra. Acreditam naquilo que eles ouvem, não conferem as coisas de Deus, e Satanás, ele vai usar a palavra muitas vezes para te enganar. Por isso que eu estou falando aqui desde o princípio, né? Confira tudo que você estiver ouvindo de Deus, de Jesus, confira na palavra se está de acordo. Qualquer um que seja, se não tiver, joga fora. Não fica não, senão você vai ficar perdido. Vamos lá. Verso 58 eu falei, e verso 59. E nem assim o seu testemunho era conforme. Quer dizer, né? Ele falava que ia destruir o templo, mas era o templo que estava lá, ainda que ele foi destruído, né, depois de 70 anos. Mas ali no momento era o templo espiritual, que era Cristo Jesus, né? Palavras espirituais que Jesus estava falando, mas eles não entendiam. E nem podiam entender, porque não tinha o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que revela todas essas coisas para nós, né? Verso 60, e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, o sumo sacerdote levantou lá, no meio da reunião, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Você não responde nada, o pessoal acusando Jesus quietinho, né? Você não responde nada, não fala nada? Aí o verso 61 diz, mas ele calou-se e nada respondeu. E o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe, és tu o Cristo, o Messias, o enviado, filho do Deus bendito? Eles criam no Deus bendito, aí eles conheciam as escrituras, né? És tu o filho de Deus, o Messias que viria? Né? O filho de Deus, és tu? Jesus vai dizer a verdade, porque Jesus fala a verdade, ele não pode mentir, né? É igual as pessoas perguntam para nós, né? Você é crente? Você é da religião? Sou crente, sou crente em Cristo Jesus. Temos que confessar o nome dele, né? Para ele confessar nós lá, diante de Deus. Tem gente que tem vergonha de ser crente, né? Crente, irmão, não é uma religião. Temos religiões evangélicas chamadas de crente. Crente é todo aquele que crê. Se você crê em quem? Em Deus, em Jesus. Se você crê em Deus, mas crê mesmo, de verdade, não é só da boca para fora. Crê e seguir a Jesus, você é crente. Certo? O pessoal fala assim, crente até o diabo é. O diabo é mesmo. Ele não é que ele seja crente, ele conhece Deus. Ele sabe quem é Deus. Né? Ele é um anjo caído. Então ele conhece Deus melhor que nós até. Certo? Só que ele desobedeceu a Deus, ele se rebelou contra Deus, ele não está submisso a Deus. Certo? Esse que é o problema do diabo. Certo? Ele não submete a Deus. As coisas de Deus, não é do homem, é as coisas de Deus. Nós temos que ficar enquadrados nas coisas de Deus. Por isso que eu falo, se a sua religião onde você estiver, não estiver enquadrada aqui, ó, não estiver submissa a Deus, a palavra de Deus, ela é do diabo, não é de Deus. Porque o diabo, ele se rebelou contra Deus. Então ele pode até usar, ele conhecer as escrituras, mas ele não obedece. Ele não obedece, ele ensina até errado. É para a pessoa crer errado e cair. Então observe isso, as coisas todas. Nós temos que observar, irmão. Nós temos que pedir a Deus discernimento. Então se você estiver numa igreja, por exemplo, né, que prega, que tem outro jeito de salvação que não Cristo Jesus, a palavra diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Aí a sua religião que você está falando, não, pede para fulano, que não sei quem tem, o filho, pede para a mãe que o filho atende, né? Peça fulano, peça ciclano. Aí você tem que entender que está errado, né?
E você vai ficar lá? Pedindo para... Peça para Deus, em nome de Jesus, que Ele vai te atender. É isso que a palavra diz. Tá certo? Agora isso, não sou eu que vou mudar você. Não sou eu, não estou condenando ninguém aqui. Se quer ficar na sua religião, fique. Eu tenho que falar a verdade para você. Se a sua religião não prega a Bíblia, não ensina conforme a Escritura, sai dela. Sai dela porque você está enganado e você vai para a perdição. Sai dela enquanto você pode. Misericórdia. Não estou condenando, mas observe pela palavra. A palavra que tem que ser o nosso gabarito, a nossa referência é a palavra. Seja qual for, evangélico, católico, qual for a sua entidade religiosa, dita cristã, né? Se não for cristão, então, misericórdia. Mas observe, irmão. Tem gente que acredita que a vaca, perdoe, mas a vaca é sagrada. Tem países aí. Sol, né? Rei Sol, Lua, templos, né? Que tem templo de pedra, que tem algum poder, alguma coisa. Então, irmão, precisamos pedir para Deus discernimento das coisas, para não sermos enganados, porque o diabo ele quer isso, ele quer enganar você, enganar eu, para que nós possamos errar nos nossos caminhos e se perder. E a única coisa que nós temos que fazer é isso aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus, é aqui que nós temos que firmar a nossa fé, é aqui, ó. Não é no fulano, no ciclano, no beltrano, no irmão João, ou seja quem for. No padre, no pastor, não, se ele não pregar Bíblia, está errado, sai fora. Não engole não, que você está comendo veneno, você vai morrer. Vamos lá. Aí ele pergunta, e Jesus, eu sou, verso 62, eu sou. Jesus confessou, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, porque depois Jesus está lá, né? E vereis através das Escrituras. Jesus se assentou lá, né? Do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Eu vou voltar. Jesus nasceu, Jesus viveu aqui na terra por um tempo. Ele foi preso, condenado, morto, ressuscitou ao terceiro dia. Depois do terceiro dia que ele ressuscitou, ainda ficou aqui uns 50 dias, 40 dias aqui, ressuscitado, dando prova da sua ressurreição, aparecendo aos apóstolos, aos discípulos, a outras testemunhas, certo? Naquele tempo, subiu ao Pai, depois de 10 dias que ele tinha voltado ao Pai, sentou à direita, conforme está aqui. Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui, que é o próprio Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui, né? E aí ele está falando aqui do quê? Aqui ele já está falando não só do Espírito Santo, que viria sobre aqueles que crescem nele, mas ele está falando aqui sobre as nuvens do céu, e vindo sobre as nuvens do céu. Aí é a volta, a segunda vinda de Jesus. Jesus vem nas nuvens, conforme ele iria subir, depois a gente vai, lá em Atos está escrito, ele subiu numa nuvem, ele vai voltar na nuvem, nós vamos encontrar com ele nos ares e vamos estar com ele para todo sempre na eternidade. É isso que a palavra ensina, né? E Jesus já estava falando aqui, ó. Verso 63. E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Rasgar as roupas, né, era demonstração que, né, que uma pessoa está revoltada, está irada com aquela situação, uma blasfêmia que foi dito para ele, foi blasfêmia, né? Olha lá, verso 64. Vós ouviste a blasfêmia, porque Jesus disse que era o Filho de Deus, né? Não necessitamos mais de testemunha, não. Vocês ouviram? Perguntou assim, né? E todos os consideravam culpado de morte. Todo mundo foi do lado lá do sumo sacerdote. E Jesus estava falando a verdade. Eu sou Filho de Deus. E vocês vão ver eu lá do lado do Pai e vai vir nas nuvens do céu. Mas as pessoas chamaram isso de blasfêmia e foram do lado do sumo sacerdote e consideravam ele digno, culpado de morte. Verso 64. E 65. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhes punhadas e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Ai, Jesus da glória, né? E alguns começaram a cuspir nele
em Jesus, cobrir o rosto e dava bofetada e falava para ele, zombando dele, né? Profetiza aí quem é que bateu em você, você não é filho de Deus? Misericórdia, irmãos. Se fizeram isso com Jesus, e com nós então? E que nós então, que somos seguidores dele, os apóstolos que morreram todos queimados, degolados, crucificados, e nós então, hoje dentro das igrejas, dão bofetada em nós, cospe em nós, xinga nós, aqueles que querem realmente seguir a Cristo, né? Persegue nós, fala mal de nós, dentro da igreja. Fora da igreja então nem se fala. Mas, porque aqui, dentro da igreja, por que eu estou falando? Porque aqui eram os religiosos do judaísmo que estavam fazendo isso. Os servidores ali do templo, os sumos sacerdotes, os escribas, fariseus, anciãos, todos que estavam ali faziam parte do Sinédrio, estavam fazendo isso. Amém, irmãos? Eu ia tentar terminar aqui. Pedro nega Jesus. Vamos falar rapidamente aqui para ver se a gente acaba. Porque aqui eu já tinha falado, né? Que Pedro iria negar Jesus. Aqui se cumpre então o que Jesus falou. Olha só, verso 66. Vou ler todo o texto até o 72. Rapidinho aí para terminar esse capítulo. E estando Pedro embaixo no átrio, no pátio, estava lá no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, uma das empregadas ali do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando ali, né, na fogueira, conforme foi dito já ali, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus Nazareno. Você também estava lá, com Jesus Nazareno. Olha o que Pedro disse. Mas ele negou, dizendo, primeira vez, né, não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Primeira vez o galo cantou, ele negou a primeira vez, o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Este aí, ó, Pedro, é um dos tais. Reconhecendo Pedro, né, como um dos tais, um dos apóstolos que estavam com Jesus. E ele nega a segunda vez, verso 70. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Né? Falaram para Pedro de novo, terceira vez. E ele começou a imprecar e a jurar, não gritar, falar, aclamar, né? Não conheço este homem de quem falais. Pedro nega a terceira vez, né? Pedro andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu Jesus fazer milagres, testificou, né? Disse lá que jamais, né, morreria com Jesus, mas jamais o negaria, lembra? Falou ali. E aí no 72 diz, e o galo cantou segunda vez. Segunda vez. Então, antes que o galo cante duas vezes, você negará três. Está aqui, ó, cumpriu-se o que Jesus tinha dito a Pedro, ali no outro vídeo nós colocamos. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Aí veio o arrependimento, o choro, a tristeza. Por quê? Porque ele tinha falado para Jesus que morreria com ele, mas que ele não abandonaria Jesus, não negaria Jesus, não deixaria Jesus. E agora Jesus falou para ele, antes que o galo cante, a segunda vez você me negará três, e cumpriu-se aqui. Então ele lembrou das palavras de Jesus, tinha dito para ele, e saiu dali e começou a chorar muito. Não condeno Pedro aqui, porque era uma situação terrível que Pedro estava passando. Quantos negam Jesus por menos que isso que Pedro negou? Por muito menos que isso. Né? Eu mesmo, né? Quantos? Né? Então não tem ninguém bom, não. Bom é Deus. Né? Às vezes a gente nega mesmo. Mas a misericórdia, a gente vai ver depois a restauração de Pedro. Né? Jesus perdoando a Pedro. Pedro depois foi presbítero. Apóstolo, depois que Jesus foi embora, Pedro ele foi consagrado a presbítero e andou pregando o evangelho, também com Paulo, como Paulo e outros apóstolos, e foi fundando igrejas, né, e salvando, pregando o evangelho, e Jesus foi salvando as vidas através de Pedro, Paulo, dos apóstolos todos aí. Então é assim, né, Deus vai nos usando aí, conforme Ele quer. Então por isso que eu disse aqui, eu não tenho poder nenhum para transformar a sua vida, para mudar a sua vida, para salvar a sua vida, muito menos. A única coisa que eu faço é pregar o evangelho, a palavra.
né? Agora, quem vai atuar, quem vai agir aí na sua vida é o Espírito Santo de Deus, que agiu na vida de Pedro, dos apóstolos, dos discípulos, e está agindo até hoje. Então, você ouviu aí mais uma mensagem, mais um vídeo, né? Se o Espírito Santo de Deus, se você chegou até aqui, que é difícil, né? O inimigo às vezes batalha aí para não deixar você ouvir. Tem gente que ouve um pouquinho, né? Já para, já muda. Mas se você ouviu até aqui, creia, né? Deus está falando com você através da palavra. Creia no poder de Deus de transformação da vida. Não importa. Ah, irmão, mas eu já fui muito pecador, já fiz muita coisa errada. Eu fumo, eu bebo, eu também fumava, irmão. Fumava, bebia, fazia tanta coisa errada. Mas um dia o Senhor me alcançou, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. E hoje eu estou aqui pregando e anunciando essa mesma palavra de salvação que é Cristo Jesus. E se o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida, não rejeite. Né? Resista aí, o inimigo está trabalhando aí agora. Para você não aceitar. Para você ficar aí na incredulidade, ficar aí na idolatria, no pecado. O diabo está trabalhando aí também. Mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando para que você, e convidando você a vir a Jesus. Não importa o estado que você está, o estado que está a sua vida, aonde você está, se você está numa prisão, se você está num hospital, né? Se você está na sua casa, na rua, no trabalho, não importa, no carro. Mas se você chegou até aqui, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. E agora, o que eu faço? Muito bem. Agora que o Espírito Santo trabalhou na sua vida e você entendeu a mensagem, creu em Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida, confessa isso a Deus. Né? Se você puder, dobre o seu joelho em oração a Deus, diante de Deus, confesse seus pecados, confesse assim no sentido de reconhecer que você é pecador, né? Que você pecou, que você fez muita coisa errada, mas que você se arrepende dos seus pecados, que você recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e o Espírito Santo de Deus vai conduzir você a talvez procurar uma igreja, se você quiser falar comigo, ou se você quiser, né, conhecer a igreja que eu frequento, ou se você achar uma igreja que pregue Bíblia, né, que pregue a verdade da Bíblia, o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. Aí você vai deixar de fazer as coisas erradas, né? Eu fumei 30 anos, bebi 30 anos da minha vida. Mas o Senhor entrou na minha vida, hoje eu não bebo mais, já faz 11 anos, não bebo, não fumo, fumo 2 carteiras de cigarro por dia. Mas isso é de menos, viu? Isso é de menos que Jesus faz na nossa vida, né? A grande obra de Deus na nossa vida é o perdão de nossos pecados, a salvação da morte eterna. Esse é a grande coisa que Deus faz na nossa vida, né? O grande milagre, que é transformar, dar um novo nascimento à pessoa que está perdida. Esse é o maior milagre. E depois disso vem as obras que Deus vai começar, o Espírito Santo começa a conduzir. Aí você para com os vícios, para com a pornografia, para com as prostituições, começa a ter uma vida santa e relacionada com Deus, não mais com o pecado, e Deus vai te dar os dons espirituais, e você vai, né, passar pelas águas, vai conhecer a Bíblia, vai pregar o Evangelho, e Deus através de você vai salvar outras vidas, e tudo é assim que acontece. Amém? E a minha oração por você é essa, por você, sua família. Paramos aqui, né, no verso 72, capítulo 14, querendo o Senhor, nós vamos aí entrar no capítulo 15. E aí depois ao 16 terminou esse evangelho. Querendo o Senhor, a gente vai ver, orar, e Deus vai direcionar um outro livro, uma outra escritura aqui para a gente estar passando aqui neste canal. Amém? Nesses vídeos. Ore por nós. Ore por nossas vidas. Por minha vida, pela vida da minha esposa Márcia, minha filha Vanessa, minha filha Andressa, minha filha Jéssica. Eu quero muito mesmo, né, que o Senhor salve toda a minha casa, a minha parentela também, né, parentela da minha esposa Márcia,
meus vizinhos. Eu queria que Deus fizesse uma grande obra através de mim. Mas como eu disse, eu não posso mudar ninguém, mas o Espírito Santo pode. Amém? Que Deus faça essa obra na sua vida. E a minha oração que eu faço para você, que eu tenho feito, meus colegas de trabalho também têm orado muito, né? Pelos meus amigos. Eu queria muito que Deus fizesse essa grande obra. Mas é Deus que faz. Amém? E eu só prego. Se você decreta, deixa Deus trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.